sociedade humana passa pela organização das cidades. Surge o conceito de Smart Cities, cidades inteligentes. Vamos entender um pouco hoje no nosso programa a esse respeito. Nós começamos o programa numa entrevista com o ex-diretor de assuntos corporativos da Volkswagen do Brasil, que tem uma ideia muito precisa sobre o planejamento das nossas cidades. Aproveitando a presença do André Senador, que já foi diretor de assuntos corporativos da Volkswagen no Brasil, nós sabemos que esse conceito de Smart City também passa muito pela mobilidade urbana, adequação. Como é que você vê isso hoje sendo implementado, André? Não há dúvida, Rogério, porque essa integração desses sistemas, visando não só uma integração da conexão com a sustentabilidade, mas como você mencionou, com a mobilidade também, é um avanço muito grande que as cidades vão experimentar e a indústria automobilística terá um papel fundamental nisso, na medida em que os seus veículos vão ter essa integração com os sistemas de tráfego, com os sistemas de informação diversos, para que não só tenha se alcance uma melhoria no trânsito, mas uma eficiência na mobilidade de uma forma geral, né? A pessoa vai conseguir identificar qual é o melhor horário para que ela possa se deslocar, para programar as suas compras, programar o seu deslocamento de trabalho, enfim, todo o transporte de serviços, de carga, de materiais, tudo isso integrado e conectado vai permitir grande avanço e isso já em algumas cidades do mundo há experimentos muito relevantes, né? Particularmente na região da Ásia, na região do Oriente Médio, alguns experimentos muito relevantes estão sendo realizados, mostrando a eficiência dessa integração de sistemas, né? No Brasil, a gente sabe que existe uma disparidade muito grande quando a gente toma como comparativo com países de primeiro mundo ou países um pouco mais desenvolvidos. O que você vê como prioridade aqui para se pensar nesse conceito na prática no nosso país? É um bom ponto, Rogério. Eu acho que é fácil criticar o Brasil sobre alguns aspectos, mas a gente também tem que olhar os avanços, os aspectos positivos. Talvez o ponto prioritário que o Brasil devesse avançar é em termos de coordenação. O que eu quero dizer com isso? Há muitos esforços que, por vezes, não são ordenados dentro de um plano diretor, dentro de um plano central. Então, às vezes, se cria uma linha de trem, uma linha de monotrilho, uma linha de ônibus, coisas que eventualmente não se conversam, não se integram e acaba sendo um dinheiro investido, por vezes obras que são incompletas e de maneira que não se beneficia o cidadão, que afinal deveria ser a essência da dedicação da verba pública, dos recursos. Esta presença da indústria automobilística, que claro são empresas globais, que estão com tecnologias em desenvolvimento para a integração desses sistemas mundo afora, eu acho que será um ponto importante para o país considerar. Então, um grande esforço da integração do público e do privado, das tecnologias, dos recursos das indústrias, das empresas, que puderem capacitar esses sistemas, com uma visão pública de atendimento ao cidadão, de atendimento aos serviços médicos, de atendimento hoje em dia com a questão da pandemia, a questão da saúde é uma prioridade que o poder público, que a verba pública tem que, claro, priorizar. Então, isso vai permitir uma integração cada vez maior desses sistemas, né? A tecnologia ela avança muito rápida, nós sabemos que existem mudanças extremamente aceleradas no mundo atual. Você vê hoje o ser humano acompanhando em tempo real, praticamente, essa tecnologia? Existe aí uma coesão? Olha, eu reparava vindo aqui para encontrar você, as pessoas na rua conversando nos seus smartphones, agora são essas mensagens de voz. Então a pessoa sai falando durante horas, até criou um aplicativo, até criou uma solução de acelerar a mensagem, porque às vezes elas são longas demais. Então eu acho que as pessoas são muito inteligentes. Então, na medida em que a tecnologia chega para beneficiá-las, para trazer soluções, para criar facilidades a elas, isso será rapidamente incorporado pelas pessoas, né? Não pode ser caro, não pode ser de difícil acesso, não pode ser de uma operação complicada, né? Basicamente, tem que criar facilidades para as pessoas. Então, na medida em que essas tecnologias chegarem e integrarem sistemas, né? Nós vimos, por exemplo, agora nas campanhas de vacinação, aplicativos que vão informando se a fila no posto está grande, está pequena, se aquela determinada vacina está disponível para a segunda dose ou não. Então, as pessoas rapidamente se integram a esse tipo de solução. Elas buscam essa facilidade. Até porque, como você colocou no início, a questão da mobilidade é um problema das grandes cidades em particular, né? Então, soluções que vierem para facilitar a vida das pessoas certamente vão ser incorporadas rapidamente pela população. Nós temos aí, André, a previsão que em 2025 vai ter uma grande transformação de fato nas montadoras, com os veículos elétricos. O que isso vai impactar nas Smart Cities? Olha, você tem razão, o avanço dos veículos elétricos é absolutamente irreversível.
rapidamente eles vão estar incorporados nessas plataformas de aluguel de automóveis, porque a mobilidade está mudando não só no sistema de combustão dos veículos, mas também na forma da sua utilização, né? Os jovens, principalmente, optam por fazer o transporte por aplicativos, ao invés de ter o seu próprio carro. Sim, sim. Isso é uma mudança conceitual. Exatamente. A forma de moradia está modificada, né? E, por consequência, a forma de transporte também. Então, eu acho que os carros elétricos terão um papel muito importante nisso, e será rápido. Talvez mais até do que alguns esperavam, nós vamos ter a presença desses veículos, dessas soluções. Nós já vemos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, e certamente em outras também, eu digo São Paulo porque é onde eu resido, mas estacionamentos de supermercado, estacionamentos de shopping centers, já há vagas determinadas e reservadas para os carros elétricos, muitas vezes até oferecendo a recarga para esses veículos, né? Então, isso vai sendo rapidamente incorporado. A gente vê também iniciativas da área de caminhões elétricos, logo teremos ônibus elétricos, então isso tudo vai criar uma sistematização. Mas o importante, talvez, uma vez mais, é a questão da coordenação. Tem que haver a oferta, tem que haver a integração com esses sistemas para que aquele usuário que decida comprar um automóvel ou fazer um uso de um automóvel elétrico tenha a condição de se mover, de se locomover com toda tranquilidade, tendo a oferta suficiente de abastecimento, né? André, por último, eu queria aproveitar um pouco da tua experiência fora do Brasil, você ficou um tempo ali na Austrália, na Nova Zelândia, mas também vai e volta à Europa. Dentro do que você viu lá, o que você consideraria como imprescindível na implantação das Smart Cities no nosso país? Eu acho que além dessa melhor coordenação entre os recursos públicos e privados, a se colocar numa mesa as inteligências que estão aí desenvolvendo essas tecnologias com os administradores de verba pública, eu acho que seria importante um processo de aculturamento, um processo educacional para que a população, para que as pessoas entendam os benefícios o mais rapidamente possível. Será talvez algo, dentro de algum tempo, tão usual quanto os smartphones nas ruas, nas mãos das pessoas, também será esse tipo de integração com esses recursos, e as pessoas vão entender isso se forem bem orientadas e preparadas para isso. Legal, muito obrigado. Uma alegria. Muito obrigado. Smart Cities e questões socioambientais. Vamos entender essa relação. Olá, eu me chamo Mariana, eu sou sergipana. Inclusive, é um belo estado da região Nordeste, com uma riqueza, tanto natural quanto cultural exuberante. Eu sou professora, eu sou educadora ambiental, mestra em educação, doutoranda, e eu venho com o objetivo de socializar o que é educação ambiental e as suas principais ideias. Para contexto, a educação ambiental ela é necessária e primordial termos uma educação dialógica. Então, partindo dessa perspectiva, é como eu entendo a educação ambiental crítica, onde ela parte de um contexto, de um processo contínuo e transformador, crítico e permanente, partindo justamente da perspectiva que problematize o sistema de produção, que fortalece as estruturas de opressão e que agravam os problemas socioambientais. Então, nessa perspectiva, a partir de olhares diversos, a partir dos afetos, dos pertencimentos, das construções coletivas e com olhares sensíveis e conscientes para uma natureza equilibrada e para sujeitos de uma forma socialmente justa, é que as bases da educação ambiental crítica se fortalecem, partindo também do enfrentamento para com questões problemáticas que encontramos hoje em dia na nossa sociedade. Por exemplo, a questão do racismo, do machismo, da homofobia, da intolerância religiosa, temáticas muitas vezes invisibilizadas, mas que, enquanto
nós, enquanto educadores e educadoras ambientais, é necessário colocarmos em pauta. E questões também que invisibilizam e desrespeitam grupos indígenas, quilombolas, ou seja, comunidades tradicionais que tanto protegem o meio ambiente e a natureza. É nessa perspectiva que a educação ambiental caminha para o hoje urgente. Para finalizar, é preciso que entendamos que nós fazemos parte da natureza, portanto, é preciso respeitá-la. Estamos chegando ao final do Eco Bagagens com a matéria da doutora Juliana falando sobre os conceitos que devemos observar sobre as Smart Cities. Acompanhe agora. Olá, eu sou a doutora Juliana. Hoje eu vim falar um pouco mais sobre as Smart Cities e a legislação. Eu sou advogada ambiental em MBA em Cidades Inteligentes e eu queria falar um pouquinho mais sobre a importância dos processos licitatórios nesse sistema. Nós sabemos que as cidades inteligentes, elas necessitam a cada local de um modelo personalizado, ou seja, não é um modelo único que tem apenas tecnologia, mas elas têm que ser pensadas para o ser humano, para o futuro, para as futuras gerações. Com base nisso, a nova lei das licitações, ela é um marco essencial, junto com o marco das startups e também a lei da inovação, para garantir que os processos licitatórios sejam menos burocráticos e que sejam capazes de satisfazer essa necessidade. Vemos, por exemplo, que os municípios, por mais que eles tenham planos diretores voltados às áreas próprias, que seriam áreas de mobilidade, área de crescimento urbano, áreas de demografia, área de todos os sentidos, saneamento básico, saúde e tudo mais, ele tem que ter aplicado nele o conceito 4.0, IoT, e também as necessidades do local. Isso quer dizer que um local do Brasil, onde esteja presente situações com um IDH menor, com menos tecnologia, com um painel de iluminação elétrica, por exemplo, já antiquadro, ele precisa ter um plano de iluminação pública que seja moderno e atende às suas necessidades, diferente, por exemplo, de uma metrópole urbana que já tenha boa parte moderna. Ela precisa amplificar e trazer mais recursos dentro do que ela já tem. Assim, o legislador, embora a Constituição Federal, no artigo 37, dê a competência para a União de legislar, ela possibilita que os municípios, através dos seus planos diretores, eles possam ter algo mais particularizado à sua necessidade. O conceito de cidades inteligentes não é um conceito padronizado, mas é padrão dizer que ele é voltado à humanidade, à humanização e à sustentabilidade, o equilíbrio ecológico. Não só do meio ambiente, mas das pessoas e para que as próximas gerações usufruam dos recursos existentes, ok? Nós vemos aqui, por exemplo, nesse conceito da tríplice sustentável, que o Conselho Nacional de Justiça, por modo de um manual sustentável, ele possibilita às licitações sustentáveis dispensas de qualquer burocratização, desde que ela tenha esse conceito real, desde que ela traga, pelo menos, a questão da qualidade ambiental, da melhor condição econômica e também um impacto social relevante. Então, sustentabilidade ela não se aplica necessariamente apenas aos recursos naturais, à flora, à fauna como um todo, mas a tudo existente. A sustentabilidade, por exemplo, no conceito de iluminação, ela busca uma matriz energética mais limpa, renovável, eficiente e que traga segurança pública. Hoje o sistema de LED, por exemplo, é um dos mais utilizados, porque ele tem pouco impacto no meio ambiente, traz uma economia de até 70% dos recursos e ele tem um custo-benefício muito grande por ter uma durabilidade de até 20 anos. E dentro dele é possível aplicar outros recursos, como por exemplo microcâmeras, que ajudam a segurança pública, fora a iluminação que é muito mais ampla do que os modelos antigos, ok? Então é importante que cada administração leve em consideração a necessidade local e pense. Isso é uma cidade inteligente, aquela que pensa no seu futuro de acordo com a sua necessidade, a qualidade, o que há de melhor e de mais inovador no mundo. Pensando que há necessidade da inovação e que os processos atuais eles não permitiam isso, a lei atual, a lei modificou, a nova lei das licitações, que é a 14.133 de 2021, ela passou a prever a possibilidade de contratos públicos por demanda. O que isso significa? Significa que a lei 14.133 de 2021, junto com a lei complementar 182, também de 2021, que é o marco regulatório das startups, o Sandbox 4.0, unidos à lei da inovação, o marco legal da inovação,
eles possibilitam que os contratos públicos eles sejam dispensados de licitações, dispensados de burocracia, em cima do conceito de que está resolvendo um problema urgente da população de uma forma nova. Ele possibilita que as startups elas cheguem no município, vejam o problema e monte um modelo de negócio, um projeto direcionado a isso. E esse projeto seja único e possa ser replicado a outros locais. E uma vez feito esse projeto e mostrado que ele pode ser executado, essa empresa pode ser contratada no setor público. Isso é uma inovação muito grande e é um conceito novo que vai com certeza trazer ao Brasil a possibilidade de ampliar ainda mais a sua capacidade tecnológica. Ainda falando dos conceitos 4.0, da sustentabilidade e da economia, a cooperação internacional hoje é regra e está prevista na Agenda 2030 e também na agenda do Banco Central do Brasil. Isso é importantíssimo, porque trazendo o olhar dos investimentos externos, como por exemplo do BID, que é o banco internacional que mais patrocina as Américas, é possível que os municípios, ainda que em situações difíceis, consigam de fato desenvolver um modelo de projeto e aplicar aquilo no município, melhorando a qualidade de vida e crescendo o local. A importância das cidades inteligentes não é voltada somente à tecnologia. A tecnologia e a inovação ajudam muito, mas é voltada à qualidade de vida, o uso do recurso dentro dos 5 R's, da responsabilidade social e também do impacto ambiental gerado. É isso, as cidades inteligentes elas vêm para melhorar e nós pensamos que nesses próximos anos ela deve ampliar ainda mais, não só os conceitos legais, como também os conceitos ambientais de cada local. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Muitas vezes, o planejamento das cidades pode advir de cidades menores ou de protótipos. Esse é o conceito do Smart Campus. Vamos entender um pouco melhor a respeito. Olá, eu sou a professora Regiane Helva Romano, diretora do Smart Campus Facens, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. Como você deve saber, não há um consenso na literatura sobre o que venha realmente a ser uma cidade inteligente. A definição que nós assumimos aqui é que cidade inteligente é aquela que coloca o ser humano como protagonista. Então, ela coloca o ser humano ao centro e utiliza ou não tecnologia da informação e comunicação para que a vida desse ser humano possa se tornar melhor. Aqui na Facens nós temos um laboratório chamado Smart Campus Facens, que é um protótipo de uma mini cidade inteligente que já está rodando desde 2014, começou com o MIT lá atrás, quando então foi definido como é que seria para colocarmos todos os conceitos de uma cidade inteligente dentro de um campus universitário, onde circulavam na época cerca de 4.000 pessoas por dia. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Nós temos hoje 9 eixos que suportam o nosso projeto. Tudo que nós fazemos aqui tem que estar relacionado aos conceitos do ISD, bem como aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Em uma cidade inteligente, é fundamental cuidarmos de tudo que nós temos que venham da natureza, como, por exemplo, a água. A nossa água é monitorada, nós temos autonomia em água, toda a água da faculdade vem do nosso poço artesiano e ela tem todo o seu controle de qualidade efetuado pelo nosso laboratório de química. Nós também geramos grande parte da energia que nós consumimos. Temos no campus painéis fotovoltaicos que conseguem gerar atualmente de 14% a 16% da energia do campus e estamos ampliando a nossa capacidade de geração para que até o final do ano sejamos autônomos em energia também. Além disso, aqui dentro do campus, nós temos um sistema de monitoramento de tudo que acontece em termos de segurança. Então, nós já contamos com tecnologia de biometria facial, controle de acesso, visão computacional para estacionamento, taxões de estacionamento para pessoas com deficiência. Nós também temos o controle de tudo que é consumido dentro do campus, de tudo que é gerado em termos de resíduos e como é que está sendo feita a coleta, passando aí pela coleta seletiva de lixo eletrônico, que não é um lixo, é um resíduo eletrônico, bitucas de cigarro,
composteira. Nós temos um conceito aqui dentro de 5 R's. Então, nós temos um projeto denominado #Sustentabilidade Facens, onde nós coordenamos e controlamos tudo que é consumido dentro do campus. Também contamos com uma horta inteligente e comunitária, e nesta horta nós temos sensores que nos avisam o momento em que precisam ser irrigados. Também contamos com irrigação nos nossos jardins verticais. Além disso, nós também temos um sistema de saúde que foi patrocinado pela SDH, que é uma solução de saúde bastante completa. Aqui no campus, nós também contamos com a gestão de todas as vagas que estão disponíveis, principalmente para a nossa frota. Então, nós sabemos quantos carros estão disponíveis no campus e quantos estão fora do campus. Também temos a telegestão da iluminação do nosso anel viário. Então, sabemos quais são as lâmpadas que precisam ser trocadas, como é que está o consumo dessas lâmpadas, enfim, nós fazemos um controle e um monitoramento dentro dos 9 eixos que suportam o nosso Smart Campus Facens, e todas as informações são enviadas para o nosso painel de dashboard, esse que você está vendo atrás de mim, que já conta hoje, inclusive, com tecnologia 5G. Então, nós temos todos os meios de conectividade de comunicação, incluindo a mais nova, que é a comunicação 5G. Mas tudo isso é feito por e para as pessoas, porque no Smart Campus Facens, o nosso foco é a melhoria da qualidade de vida de todo mundo que habita por aqui. Até breve. Um dos pontos principais da organização das cidades inteligentes é a logística, que muitas vezes envolve também o transporte. Eu bati um bate-papo com o CEO de uma empresa nesse setor e vamos entender melhor qual a visão dele a respeito dessa transformação. A gente sabe que hoje o mundo se transforma através de várias atitudes, né? Tecnologia, motivação, essa busca por transformar as empresas em segmentos sustentáveis. A tua empresa era aquela logística bem tradicional, né? Como que surgiu essa ideia de melhorar o atendimento dela e possibilitá-la a passar por esse processo de transformação? Olha, é isso mesmo, foi uma transição, não foi nada muito bem arquitetado, né, na essência. No início, não, a gente era uma empresa que nasceu da minha família. Em setembro de 2017, eu estava passando por um momento que eu precisava sair dessa bolha do empreendedorismo, dessa coisa da produtividade. Eu fui para Bahia, fui para uma ecovila e fiquei lá e fiz um curso. Eu digo que eu sou palhaça, estou empresário. Quase um final de semana sabático, então. Foi um pouco mais, foi uma semana, quase 10 dias. Foi especial, porque eu vi uma comunidade sustentável. Eu fui lá para a Península do Maraú, uma ecovila chamada Piracanga, e lá eu fiquei. E vi as coisas acontecerem na base sustentável. Eu falei, pô, eu queria viver isso mesmo, né? Só que na cidade é ainda uma utopia. Então eu fiz esse link, eu falei, por que não eu dar o primeiro passo? Mas como empresário... Sempre é mais complicado, né? Porque isso envolve um monte de ações, né? Um monte de interesses, os clientes, os fornecedores. Então foi uma transição que demorou. De 2017, quando eu volto, em 2018 eu começo a entender isso. Uma coisa interessante que você me contava fora do ar, você contratou uma consultoria, Sim. né? Porque acho que tem 2 caminhos, geralmente. O primeiro é você implementar novas tecnologias, né, para conseguir ter o resultado. O segundo é você procurar uma consultoria especializada que possa adequar e fazer adequações no teu segmento, na tua empresa, para atingir esse propósito. Como que foi essa busca dessa consultoria? O que ela te trouxe de iluminação para essa transformação? Eu, lá para 2018, que eu já estava nessa busca, eu encontrei um laboratório na UFRJ, lá no Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, e lá no Rio tinha um programa de logística verde com um especialista, e aí a gente estava conversando muito, começando os primeiros treinamentos,
participei dos primeiros encontros. Hoje já é um projeto bem maduro, bem abraçado pelas grandes corporações. E aí eu fui me especializando, fui pesquisando. E aí eu falei, poxa, eu queria tornar a minha empresa mais sustentável. Estou patinando aqui, quero aprender um pouco mais sobre isso. Eu lembro que foi bem emblemático, a nossa primeira reunião foi lá no Museu do Amanhã, lá no Rio. E lá é bom, hein? O café lá é bom. Foi motivante. Não pelo café, mas pela arquitetura. E aí a gente ficou encantado assim, com esse encontro, uma senhora que já falava disso há muito tempo e eu tinha 26, 27 anos, eu falei, vou cair dentro desse assunto, acho que tem potencial. Vocês seguem alguns pontos da agenda da ONU, né? Quais são eles? Então, a gente mapeou todas as necessidades do negócio, porque aquele negócio precisava passar a ser sustentável, né? Porque o desenvolvimento sustentável tinha que ser uma meta. Pilares básicos, né? Social, ambiental e econômico. A partir daí a gente viu oportunidades e riscos também, que se a gente não tratasse, a gente estaria fora desse discurso e dessa prática da sustentabilidade. E práticas até de direção ecológica, treinamento de pessoal. Que é importante, né? Muito. As pessoas é o nosso pilar principal. Né? Não dá para fazer logística, não dá para fazer nada sem capacitação, engajamento, sem encantamento de pessoas. Né? E aí a gente pegou os ODS, desde 17 a gente identificou 8 principais que estavam agindo diretamente na nossa operação ou na operação dos nossos clientes. E aí desses 8 ODS a gente aprofundou e propôs dentro dos ODS as metas que estavam mais alinhadas com eles. E no gás, né, já existe caminhões a biometano, já existe caminhões elétricos. Uma coisa que sempre gera questionamento é sobre a questão econômica, né? Quando você vai fazer uma implantação numa empresa, o sustentável ele é caro, sai mais caro. Foi para você? Depende do que é caro, né? Se você for olhar preço, vender para um mercado que é só sensível a preço, pode ser que seja inviável. A gente troca a relação de custo-benefício. Que benefício é esse? É um benefício de a gente poder ter um planeta. Isso não tem preço. E eu acho que isso tem que se olhar melhor, o que é caro. Eu encontrei uma tecnologia de milhas ecológicas. Hoje, se você neutraliza, e é o que eu faço, com a Ecomilhas, que é uma ferramenta de milhas ecológicas, é onde eu calculo a pegada que, depois de bem gerida, ela existe, e eu pego aquele valor numérico de 10 toneladas de carbono, mensuro quanto isso custa para compensar, então custa X, e aí aquele investimento é compartilhado para pessoas que estão ativamente na mobilidade, não gerando carbono. Então, se vocês vieram de transporte público me entrevistar, vocês podem se remunerar de um deslocamento menos poluente do que se vocês estivessem vindo de carro, por exemplo. O Ecobagagens de hoje se despede e espero que cada um possa repensar também o seu papel na construção de cidades inteligentes. Até o nosso próximo encontro.